Você já percebeu que por mais que tentem apagar sua história, ainda assim existe algo dentro de você que ninguém pode destruir? Eles podem queimar suas raízes, te jogar no lixo, te trancar em quartos escuros e tentar silenciar sua voz. Mas existe uma força que não se cala. A maior vitória não está no grito, nem na vingança. Está em florescer, silenciosamente, exatamente no terreno que juraram que seria o seu túmulo. Meu nome é Laura, tenho 47 anos e por décadas o fogo foi meu maior terror. Hoje, ele se tornou meu espelho, o reflexo de uma verdade que passei a vida inteira tentando desenterrar. E ali, parada na minha cozinha, um fragmento do meu passado voltou com uma violência que me roubou o ar, me jogando de volta para a escuridão que jurei ter deixado para trás. A imagem era um borrão, uma pintura a óleo distorcida pela dor e pelo tempo. Eu era apenas uma menina, pequena e encolhida no canto de um quarto frio, com o papel de parede descascando como pele ferida. Uma sombra de mulher, alta e imponente, se movia em minha direção, seus passos lentos e deliberados, ecoando no chão de madeira. Ela não tinha rosto, apenas uma silhueta recortada contra a pouca luz que vinha do corredor. Em sua mão, algo ardia em chamas, uma pequena tocha improvisada que lançava sombras dançantes nas paredes, transformando o quarto num teatro de horrores. O medo era uma coisa física, uma garra gelada que me apertava o peito, me impedia de gritar, me paralisava enquanto o calor se aproximava, prometendo me consumir por inteiro. Um piscar de olhos me trouxe de volta. A cozinha voltou a ter forma. As cores retornaram. Minha mão, porém, não era minha. Ela tremia. Um tremor leve, mas incontrolável. A mesma mão que hoje escreve artigos acadêmicos, que segura livros com firmeza, agora traía a serenidade que eu lutei tanto para construir. Com um movimento brusco, quase violento, eu girei o botão e a chama azul se extinguiu, deixando apenas o silêncio e o cheiro de gás pairando no ar. O calor em meu rosto se dissipou, mas um outro calor, o da memória, continuava a queimar por dentro, uma brasa que nunca se apagou de verdade. Eu me apoiei na bancada fria, tentando recuperar o fôlego, sentindo o suor gelado na minha nuca e o peso de uma vida inteira de perguntas sem resposta. Foi então que as palavras escaparam dos meus lábios, um sussurro rouco, uma confissão para a cozinha vazia. Ela tentou me apagar, mas eu me tornei o fogo. E hoje eu entendi por quê. Aquela frase não foi um pensamento, foi uma revelação, a peça final de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Durante toda a minha vida, fugi do calor, do fogo, de qualquer coisa que pudesse me lembrar daquela sensação de aniquilamento. Mas agora, eu percebia que para sobreviver, eu precisei internalizar aquela chama. Transformei a força que ela usou para me destruir na minha própria fonte de energia, na minha paixão, na minha incansável busca por conhecimento. Eu não era mais a vítima daquele incêndio. Eu era a própria fênix. O fogo, para mim, deixou de ser o símbolo da minha destruição e passou a representar a minha resiliência. Cada diploma que conquistei, cada livro que li, cada barreira que superei, foi como adicionar mais lenha a essa fogueira interna. Uma fogueira que não queima para destruir, mas para iluminar, para aquecer, para me guiar através da escuridão de um passado sem memórias. Ela queria me reduzir a cinzas, a um nada, a uma história esquecida. O que ela não sabia é que as cinzas podem ser um terreno fértil. E foi nesse terreno árido, nesse vazio que ela criou, que eu encontrei forças para florescer, para me reerguer mais forte e mais brilhante do que ela jamais poderia imaginar ou suportar. A jornada para entender isso foi longa, solitária e dolorosa. Exigiu que eu mergulhasse em um abismo dentro de mim mesma, um lugar onde a lógica não entra e as memórias são apenas sensações fantasmagóricas. Olhando para trás, para a menina encolhida no canto, eu sinto uma compaixão imensa, mas também um orgulho profundo pela mulher que ela se tornou. Ela sobreviveu. Eu sobrevivi. E agora, compartilhando esse pedaço da minha alma com você, uma pergunta inevitável surge em minha mente. Uma pergunta que me assombra nas noites mais escuras. Você entenderia o que eu precisei fazer para me reconstruir? Já passou por algo que te forçou a encontrar uma luz dentro da sua própria escuridão? Meu nome é Laura. Hoje, aos 47 anos, as pessoas me veem como uma mulher realizada, uma acadêmica que nunca se cansa de aprender. Alguém que está prestes a concluir sua terceira faculdade. Elas veem a calma em meu rosto, a organização dos meus livros,
a paixão com que eu defendo minhas teses. O que ninguém vê é que toda essa construção, toda essa busca incessante por conhecimento, não é apenas uma escolha de carreira, é uma necessidade desesperada de preencher um vazio abissal, um buraco negro que ocupa o lugar onde as memórias da minha infância deveriam estar. Minha mente, para me proteger, simplesmente apagou os primeiros anos da minha vida, deixando para trás apenas uma névoa densa e sensações fantasmagóricas de um terror que não tem nome nem rosto. Minha sede por conhecimento é, na verdade, uma sede de identidade. Cada livro que eu abro é uma tentativa de encontrar um pedaço de mim mesma. Estudei psicologia para tentar entender a mente humana, para decifrar os mecanismos que poderiam levar alguém a fazer o que fizeram comigo. Depois, mergulhei na sociologia, buscando respostas nas estruturas sociais, na dinâmica do poder e da crueldade. Agora, na biomedicina, eu estudo o corpo, as células, a memória física que a pele e os ossos guardam quando a mente se recusa a lembrar. Cada diploma na parede não é um troféu de vaidade, mas sim um tijolo que eu coloco na muralha que construí para me manter de pé, para provar a mim mesma que eu existo para além daquele vácuo. As pessoas admiram minha disciplina, minha capacidade de passar noites em claro lendo artigos complexos, minha dedicação quase monástica aos estudos. Elas não entendem que o silêncio da madrugada é aterrorizante para mim. Os livros, as vozes dos autores, as teorias e os fatos históricos são meus companheiros, o ruído que abafa os sussurros de um passado que não consigo ouvir, mas que sinto em cada arrepio na espinha quando a casa está quieta demais. Construí uma vida de sucesso sobre a fundação mais frágil que existe: a ausência. Sou um prédio alto e imponente, mas meus alicerces estão fincados em areia movediça e eu vivo com o medo constante de que tudo possa desmoronar a qualquer momento. Para construir essa vida, os sacrifícios foram imensos. Abri mão de relacionamentos, de uma vida social agitada, de uma leveza que vejo em outras pessoas e que, para mim, parece uma língua estrangeira. Como confiar em alguém plenamente quando a primeira pessoa que deveria te proteger foi a fonte do seu apagamento? Como construir laços quando você não tem histórias de infância para compartilhar? Apenas um silêncio constrangedor. Minha dedicação aos estudos foi também uma fuga. Um refúgio seguro onde as regras eram claras e o esforço era recompensado. Um universo lógico e previsível que contrastava violentamente com o caos inexplicável que eu sentia ter sido a minha origem. Hoje, eu moro em um lugar que é o oposto exato das minhas sensações de infância. Meu apartamento é uma biblioteca particular, inundado de luz natural, com cheiro de café fresco e de páginas amareladas pelo tempo. Cada objeto foi escolhido por mim. Cada quadro na parede tem um significado de superação. É o meu santuário. Mas quando fecho os olhos, as sensações que emergem da névoa são de um lugar escuro, úmido, com um cheiro enjoativo de perfume doce misturado com mofo. Sinto o frio no chão, a fome que dói no estômago e um medo paralisante. O medo de uma porta trancada pelo lado de fora, de um prato de comida deixado no chão como se eu fosse um animal. Tenho uma pequena cicatriz no pulso, quase imperceptível, uma linha branca e fina na pele. É a única prova física de que algo aconteceu. Frequentemente, me pego tocando nela, um gesto inconsciente, como se meus dedos pudessem ler em braille a história que minha mente se recusa a contar. É um lembrete constante de que a dor que sinto não é uma invenção, de que o perigo foi real. Esta pequena marca é meu único elo tangível com a menina que eu fui. Uma menina cujo sofrimento foi tão imenso que precisou ser trancado em um cofre no lugar mais profundo da minha alma. Ela está lá, eu sei, esperando que eu finalmente encontre a chave. A ironia é que por fora eu pareço o epítome da resiliência e da serenidade. Meus colegas me respeitam, meus poucos amigos me admiram. Mas essa admiração gera uma solidão profunda. Eles admiram a fachada, a mulher que eu me forcei a criar. Ninguém conhece a verdade, ninguém vê a fragilidade por trás dos diplomas, o terror por trás do olhar calmo. Viver assim é como interpretar um papel 24 horas por dia, um papel de alguém que tem tudo sob controle, enquanto por dentro a criança perdida continua a gritar em silêncio, esperando ser encontrada, esperando que alguém finalmente lhe diga o que aconteceu com ela. A terapia tem sido minha única bússola nesse nevoeiro. Durante anos, sentei em frente a profissionais pacientes,
tentando descrever o indescritível. Como explicar a sensação de ter cicatrizes na alma de feridas que você não se lembra de ter recebido? É um trabalho de arqueologia emocional, onde cavamos em busca de ruínas sem ter um mapa, guiados apenas por uma dor inexplicável e por pesadelos fragmentados que me visitam em noites de febre. Cada pequena descoberta, cada sensação que conseguimos conectar a um possível gatilho é uma pequena vitória, uma minúscula luz em um túnel que parece não ter fim. Esta é a minha vida, uma busca incansável pela minha própria história, uma tentativa de me reconstruir a partir de fragmentos e sentimentos. Sou uma detetive investigando o crime mais íntimo e devastador, o roubo da minha própria identidade. É uma jornada solitária, mas algo me diz que talvez eu não esteja tão sozinha assim, que talvez existam outras pessoas que também lutam para dar sentido às suas próprias dores. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. Para o mundo, minha mãe era um anjo. Helena era o nome dela, e ela o vestia como um disfarce perfeito. Na rua, na igreja, nas raras reuniões de família, ela era a personificação da maternidade devotada. Charmosa, sorridente, sempre com uma palavra de carinho para os filhos dos outros. Lembro-me de fragmentos, flashes de vizinhas elogiando sua paciência, sua dedicação, dizendo como eu era uma menina de sorte por ter uma mãe como ela. Essa imagem pública era tão sólida, tão convincente, que por muitos anos, mesmo em terapia, eu duvidei das minhas próprias sensações. Eu me perguntava se o monstro que eu sentia no escuro não era apenas uma criação da minha mente, um delírio. A dissonância entre a Helena que todos viam e a que eu sentia era o primeiro e mais eficaz instrumento de tortura psicológica que ela usou contra mim. Mas quando a porta de casa se fechava, o anjo se desfazia, a máscara de benevolência caía, revelando um rosto de frieza e desprezo. O sorriso se transformava em uma linha dura e o olhar carinhoso dava lugar a uma avaliação gélida que me percorria da cabeça aos pés, como se eu fosse um objeto defeituoso, uma mancha em sua tapeçaria impecável. Para ela, eu não era uma filha, eu era a prova viva de um erro, o lembrete ambulante de um homem que a abandonou e feriu seu orgulho. Cada traço meu que se assemelhava a ele, cada gesto, cada teimosia infantil era um gatilho para seu ódio silencioso. Eu não era uma pessoa, eu era um sintoma da sua dor, e ela estava determinada a erradicar a doença a qualquer custo. A crueldade dela não era feita de gritos e espancamentos explícitos, o que a tornava ainda mais perversa. Era uma crueldade sofisticada, calculista. Ela tinha uma inveja patológica da minha resiliência. Qualquer sinal de alegria em mim, um sorriso espontâneo, uma música que eu cantarolava baixo, era recebido com um olhar de reprovação que murchava minha alma. Era como se a minha capacidade de sobreviver, de encontrar pequenas luzes na escuridão que ela criava, fosse uma ofensa pessoal. Ela precisava que eu fosse tão miserável quanto ela se sentia por dentro. O egoísmo dela era um buraco negro que engolia tudo ao redor. Minhas necessidades, meus medos, minha própria existência eram completamente irrelevantes, a menos que servissem para alimentar seu papel de mártir ou justificar sua frieza. Essa transformação de mãe em carrasca não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, uma erosão lenta e constante da minha humanidade aos olhos dela, o que torna tudo ainda mais realista e assustador. Começou como negligência, disfarçada de lições de independência. Depois, evoluiu para o abandono emocional, para o silêncio que durava dias, um castigo que me fazia sentir invisível, um fantasma dentro da minha própria casa, a comida deixada na porta do quarto, a ausência de qualquer contato físico, a recusa em me olhar nos olhos. Cada ato era um pequeno passo em direção ao abismo, normalizando o absurdo, me condicionando a aceitar que eu não era digna de amor, de cuidado, de um simples olhar. Ela estava me apagando aos poucos, muito antes de tentar usar o fogo. E então havia os outros, as sombras que ela permitia entrar em nossa casa. Lembro-me especificamente de um homem, um tio, cujo rosto minha mente se recusa a formar. Não me lembro do que ele fez, mas lembro de como ele me olhava. Um olhar que me despia, que me fazia sentir suja, pequena, uma presa. E o verdadeiro horror não estava nos olhos dele, mas nos dela. Ela estava lá, no mesmo cômodo, observando. Seu silêncio não era de distração, era de consentimento. Naquele momento, mesmo sem entender completamente,
eu senti na pele o que era ser vendida. Ela não me via como uma filha a ser protegida, mas como uma isca, talvez uma moeda de troca para conseguir a atenção ou o favor daquele homem. Ela estava disposta a me sacrificar para preencher seu próprio vazio. Essa percepção, mesmo que fragmentada e enterrada sob camadas de amnésia traumática, é a traição definitiva. Uma mãe que se torna cúmplice do predador é uma quebra na lei mais fundamental da natureza. Ela não apenas me abandonou à minha própria sorte, ela me serviu em uma bandeja para os lobos, para apagar seu próprio fracasso, para se sentir desejada ou poderosa, nem que fosse por um instante às minhas custas. A confiança de uma criança em sua mãe é absoluta, instintiva, é o alicerce sobre o qual construímos nossa percepção do mundo. O que acontece quando esse alicerce é dinamitado? Você já confiou em alguém de forma tão cega, a ponto de entregar sua vida em suas mãos e se arrependeu amargamente? As injustiças do passado não vivem apenas em flashbacks. Elas assombram meu presente de formas sutis e cruéis. Um dia, no supermercado, senti um cheiro de perfume, um aroma doce e enjoativo que me transportou instantaneamente para um lugar escuro e frio. Minhas mãos começaram a suar, meu coração disparou e eu tive que abandonar o carrinho e sair para respirar. Em outra ocasião, vi uma mãe em um parque puxar o braço da filha com uma rispidez desnecessária e o olhar de medo daquela menina me atingiu como um soco no estômago. Eu não tenho a memória concreta, o filme do que aconteceu comigo, mas meu corpo se lembra. Meu corpo é um mapa de cicatrizes emocionais e o mundo está cheio de gatilhos que me fazem sangrar de novo, sem que eu nem saiba exatamente o porquê. O primeiro fragmento a ganhar contornos mais nítidos foi o do parque. Em meus sonhos, eu me vejo em um balanço, impulsionando-me cada vez mais alto, rindo. O sol está quente na minha pele, mas, lentamente, a cena muda. O sol se põe, o céu se tinge de laranja e depois de um roxo profundo. As outras crianças são chamadas por seus pais e suas vozes desaparecem. O parque fica vazio e eu continuo lá, no balanço que agora se move lentamente, rangendo. A alegria deu lugar à confusão e, em seguida, a um nó de pavor que crescia em minha garganta. Eu estava sozinha. Ela tinha me esquecido. A imensidão da noite e o silêncio do parque me engoliam. E eu era apenas um ponto minúsculo e abandonado na escuridão. Nessas memórias sensoriais, o frio é o que mais se destaca. Sinto o metal gelado das correntes do balanço em minhas mãos pequenas. Sinto a brisa noturna que arrepia minha pele sob o vestido fino. Ouço o farfalhar das folhas secas no chão, um som que parecia amplificado pelo silêncio. As luzes do parque piscam, criando sombras longas e monstruosas que dançam ao meu redor, e em meio ao terror, uma única certeza infantil me mantinha ali, paralisada. Ela vai voltar. Mães sempre voltam. Essa esperança ingênua era a única coisa que eu tinha, uma pequena chama que eu tentava proteger do vento gelado do abandono, sem saber que ela mesma era a tempestade que apagaria minha luz. Outra imagem que me assalta é a de um prato de comida no chão, do lado de fora da porta do meu quarto. Não era sempre, mas acontecia com uma frequência que o tornou uma memória muscular. Lembro-me do som do prato sendo arrastado no assoalho, da porta se fechando e da chave girando na fechadura. A humilhação daquele gesto era mais dolorosa do que a própria fome. Era uma mensagem clara: você não é digna de se sentar à mesa, você não é parte desta família, você é como um animal de estimação indesejado. Hoje, mesmo morando sozinha, tenho uma necessidade quase obsessiva de arrumar a mesa para cada refeição. O prato, os talheres, o copo, tudo em seu devido lugar. É um ritual silencioso, uma forma de dar àquela menina a dignidade que lhe foi roubada. O quarto trancado era meu universo. Um universo de 4 paredes, com papel de parede desbotado, onde eu passava horas intermináveis. O silêncio do outro lado da porta era ensurdecedor. Eu colava o ouvido na madeira, tentando captar qualquer som, qualquer sinal de vida, mas a casa era quase sempre um túmulo. Aprendi a me dissociar, a viajar para dentro da minha própria mente. Contava as flores no papel de parede, criava histórias, falava com amigos imaginários. Aquele confinamento forçado, que deveria ter me quebrado, acabou por me ensinar a encontrar um refúgio dentro de mim mesma. Talvez seja por isso que, hoje,
Eu não me sinto solitária em meio aos meus livros. A solidão foi minha primeira companheira de infância. Foi nesse cativeiro silencioso que descobri o poder das palavras. Não sei como os livros chegavam até mim. Talvez fossem velhos e descartados, mas eles eram minha única janela para o mundo. Através deles, eu viajei para terras distantes, conheci heróis e heroínas que lutavam contra a injustiça e aprendi que existia um universo de possibilidades para além daquelas 4 paredes. Os personagens se tornaram minha verdadeira família. Seus sofrimentos e vitórias ecoavam em mim. A leitura não era um passatempo, era um ato de sobrevivência. Cada página virada era um ato de rebeldia, uma prova de que, mesmo que ela pudesse trancar meu corpo, minha mente continuaria livre. Com o passar dos anos e com a segurança da vida adulta, fragmentos mais sombrios começaram a perfurar a névoa. A imagem daquele tio tornou-se mais recorrente. Não consigo ver seu rosto, mas sinto seu olhar sobre mim, um olhar pesado, pegajoso, que me faz querer arrancar a própria pele. E atrás dele, sempre na penumbra, a silhueta da minha mãe. Ela não intervém, ela não me protege, ela assiste, com uma indiferença que é mais cruel do que qualquer ato de violência. Essa cumplicidade silenciosa é o que mais me aterroriza, a certeza de que eu não era apenas negligenciada, eu era deliberadamente exposta ao perigo, como um objeto sem valor. E então, a pior de todas as imagens, a mais degradante, começou a surgir em meus pesadelos. Eu me vejo sendo empurrada para fora de casa, no meio da noite. Caio em um beco escuro, sobre sacos de lixo úmidos e fedorentos. O som do meu corpo batendo no plástico. O cheiro de restos de comida e podridão. A escuridão total ao meu redor. Não sei quanto tempo fiquei ali. Não sei como voltei para dentro. A memória é apenas esse flash de impacto. Esse momento de ser descartada junto com o lixo da casa. A mensagem era inequívoca. Você é lixo. Você não pertence a este lugar. Você não deveria existir. Naquele momento, eu não era uma criança. Era um objeto quebrado sendo jogado fora. Um segredo sujo sendo varrido para debaixo do tapete da noite. A sensação de não ter valor, de ser um estorvo tão grande que o seu lugar é junto aos dejetos, é algo que se impregna na alma de uma forma que nenhuma terapia consegue apagar por completo. Você passa a vida tentando se limpar, tentando provar que não é aquilo. Eu me pergunto, com o coração na mão, o que você faria nesse momento? Se o mundo te trata como lixo, como você encontra forças para acreditar que é um tesouro? Minhas conquistas na vida adulta, em vez de me curarem, pareciam estar destrancando essas portas proibidas na minha mente. A estabilidade, a segurança financeira, o respeito que conquistei no meio acadêmico, tudo isso criou um ambiente seguro o suficiente para que a menina aterrorizada dentro de mim finalmente sentisse que podia começar a falar. Os pesadelos se intensificaram. As sensações físicas se tornaram mais frequentes. Eu entendi que não podia mais viver na superfície, ignorando o oceano de dor que se agitava abaixo. A névoa não era mais uma proteção, era uma prisão que me impedia de ser inteira. A decisão foi tomada em uma madrugada de insônia, após mais um pesadelo com o beco e o lixo. Chega. Eu não seria mais uma vítima passiva da minha amnésia. Eu me tornaria a investigadora principal do meu próprio caso. Minha sede de conhecimento, antes usada para entender o mundo, agora seria focada em um único objetivo: descobrir a minha própria verdade. Eu iria vasculhar o passado, procurar por qualquer pista, qualquer pessoa, qualquer documento que pudesse me dizer quem eu era e o que haviam feito comigo. O medo era imenso, mas a necessidade de saber era ainda maior. Comecei minha busca em arquivos públicos, cartórios, registros antigos. Foi um processo frustrante, um labirinto burocrático. Parecia que minha mãe tinha sistematicamente apagado qualquer vestígio de uma vida anterior, de uma família estendida. Nomes de avós que eu nunca conheci. Endereços que não levavam a lugar nenhum. Era como se ela tivesse criado uma cortina de fumaça ao nosso redor, isolando-nos do mundo, garantindo que não houvesse testemunhas para a sua crueldade. Cada beco sem saída era como um soco. Mas minha determinação, forjada em anos de solidão e resiliência, não me permitia desistir. E então, um dia, a sorte ou o destino me sorriu. Em um documento antigo de propriedade da casa onde morávamos, encontrei um nome que não me era familiar, listado como coproprietária inicial. O nome de uma irmã de Helena, uma tia que eu nem sabia que existia. Um nome. Era mais do que eu jamais tive. Com esse nome, iniciei uma nova busca.
agora mais direcionada. Horas na internet, em listas telefônicas antigas, cruzando informações, até que finalmente encontrei um número. Um número que poderia ser a chave para tudo, ou apenas mais uma porta fechada na minha cara. Discar aquele número foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Minha mão suava tanto que o telefone quase escorregou. A voz que atendeu do outro lado era de uma mulher mais velha, cautelosa. Quando eu disse meu nome, Laura, filha de Helena, houve um silêncio longo e pesado. Um silêncio carregado de anos de segredos e eu podia sentir de culpa. A voz dela voltou, trêmula, dizendo que não podia falar sobre isso. Eu insisti, não com raiva, mas com o desespero de quem está se afogando e vê uma única mão estendida. Pedi, implorei, apenas por uma conversa, por uma resposta. A hesitação dela era palpável, uma batalha interna travada em poucos segundos de silêncio na linha telefônica. Eu podia ouvir sua respiração pesada, seu conflito. Talvez tenha sido o meu tom de voz, a exaustão de uma vida inteira de busca, ou talvez sua própria consciência tenha pesado. Finalmente, com a voz embargada, ela cedeu. Tudo bem, ela sussurrou. Podemos nos encontrar, mas só uma vez. Desligamos o telefone e eu fiquei ali, parada no meio da minha sala, tremendo. Eu tinha conseguido. Eu estava prestes a ficar cara a cara com o meu passado e não fazia ideia se aquilo me libertaria ou me destruiria de vez. Os dias que se seguiram àquela ligação foram os mais longos e torturantes da minha vida. O mundo exterior continuava a girar em seu ritmo normal, mas o meu havia parado, suspenso em um limbo de ansiedade e expectativa. Cada toque do telefone me fazia pular, pensando que era ela, minha tia, ligando para cancelar, para dizer que tinha cometido um erro. Eu mal conseguia me concentrar nos meus estudos. As palavras nos livros se embaralhavam. As teorias complexas pareciam banais diante do mistério fundamental da minha própria origem. Eu estava na antessala da minha história, esperando que a porta finalmente se abrisse, aterrorizada com o que poderia encontrar do outro lado. A esperança e o medo travavam uma batalha violenta dentro de mim. E eu não sabia qual dos dois preferia que vencesse. Minha mente tornou-se um turbilhão de perguntas sem resposta. O que ela me diria? Que segredos ela guardou por todos esses anos? A verdade seria libertadora, como eu esperava, ou seria um fardo ainda maior, uma sentença que eu teria que carregar para sempre? Eu imaginava 1000 cenários diferentes. Em um, ela confirmava minhas piores sensações, dando nome e forma aos monstros que me assombravam. Em outro, ela minimizava tudo, me chamava de sensível, dizia que eu tinha imaginado as coisas, me deixando para sempre na dúvida se a louca não era eu. Essa possibilidade era quase mais assustadora do que a confirmação do horror. Viver com a certeza da crueldade era uma coisa. Viver para sempre duvidando da minha própria sanidade era outra completamente diferente. No dia marcado para o encontro, preparei-me como um soldado se preparando para a batalha. Escolhi uma roupa sóbria, neutra, uma armadura para esconder a vulnerabilidade que me consumia. Fui até o espelho e tentei ensaiar minhas primeiras palavras, mas minha voz saía fraca, estranha. O que se diz em uma situação como essa? Olá, sou a sobrinha que você deixou ser destruída. Poderia, por favor, me contar os detalhes? Tudo soava absurdo, inadequado para o peso daquele momento. A mulher que me encarava no espelho tinha olhos assustados, os olhos daquela mesma menina, encolhida no escuro, agora habitando o corpo de uma acadêmica de 47 anos. A fachada de controle que eu construí com tanto esmero estava prestes a ruir. Eu sentia no corpo as cicatrizes de uma história que minha mente não podia me contar. E naqueles dias de espera, essas cicatrizes pareciam queimar. A pequena marca no meu pulso coçava insistentemente, como se tentasse me lembrar de sua origem. Eu sentia dores fantasmas, calafrios súbitos, uma sensação constante de perigo iminente. Era como se meu corpo, o guardião fiel das minhas memórias traumáticas, soubesse que a verdade estava próxima. Ele estava se preparando para o impacto, reagindo à iminência de uma revelação que poderia finalmente dar sentido a todo o sofrimento que ele carregou em silêncio por décadas. Eu sempre soube que a resposta não estava apenas na minha mente, mas no meu sangue, nos meus ossos. E agora, eu sentia, o pior ainda estava por vir. A cada livro que eu lia, a cada parágrafo que eu grifava, sentia que preenchia um pedaço de mim
que ela tentou destruir. O conhecimento era minha argamassa, a cola com que eu juntei os meus cacos. Construí uma identidade sólida, respeitável, feita de lógica, de fatos, de citações, uma identidade que eu podia controlar, que fazia sentido. Mal sabia eu que uma única caixa de papelão, velha e empoeirada, estava prestes a demolir toda a minha biblioteca interna. A verdade não estava em uma teoria complexa ou em um rodapé de livro. Estava em objetos simples, em papéis amarelados, em uma realidade tão brutal e tangível que nenhuma abstração intelectual poderia me proteger dela. Chegou o dia. Dirigir até o café que combinamos foi uma experiência surreal. A cidade parecia distante, um filme passando do lado de fora da janela do carro. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada música no rádio parecia zombar da tensão que me sufocava. Estacionei o carro e fiquei alguns minutos parada, com as mãos no volante, respirando fundo, tentando acalmar a tempestade no meu peito. Eu estava caminhando voluntariamente em direção ao epicentro do terremoto que foi a minha vida. Cada passo desde o estacionamento até a porta do café foi um passo para longe da ignorância protetora e para perto de uma verdade que eu desejava e temia na mesma medida. Eu a vi antes que ela me visse. Estava sentada em uma mesa no canto, de costas para a porta, uma figura encurvada, menor do que eu imaginava. Quando me aproximei e chamei seu nome, ela se virou e eu prendi a respiração. Havia traços da minha mãe em seu rosto, mas a semelhança estava nos contornos, não na expressão. Onde Helena tinha frieza e arrogância, esta mulher tinha um cansaço profundo e uma culpa que transbordava de seus olhos. Os primeiros minutos foram de um silêncio pesado, constrangedor, quebrado apenas pelo barulho da garçonete colocando 2 cafés na mesa. Nós duas olhávamos para qualquer lugar, menos uma para a outra. Eu sabia, olhando para o medo nos olhos dela, que aquele era o ponto de não retorno. Ali, sentada à minha frente, estava a guardiã da minha história, a única pessoa que poderia me entregar a chave do meu passado ou me trancar para sempre no escuro da incerteza. Toda a minha vida, todas as minhas perguntas, toda a minha dor convergiam para aquele momento, para aquela mesa de café. O que quer que ela dissesse a seguir, mudaria tudo. Eu estava prestes a descobrir se as minhas sensações eram fantasmas de uma mente traumatizada ou a memória de um pesadelo real. A menina assustada dentro de mim queria fugir, mas a mulher que eu me tornei a segurou firme. Eu precisava saber. Ela não começou com palavras, apenas se abaixou e pegou uma pequena caixa de papelão que estava ao lado da cadeira, amarrada com um barbante velho. Ela a empurrou sobre a mesa em minha direção. Seus olhos estavam cheios de lágrimas enquanto ela sussurrava: "Eu não tive coragem de te procurar, mas guardei isso. Achei que um dia você teria o direito de saber." O que veio a seguir reescreveu cada segundo da minha existência. Destruiu a mulher que eu pensei que era e me forçou a encarar o monstro que eu sempre senti, mas nunca vi. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam desatar o barbante velho que selava a caixa. O papelão, amarelado e frágil pelo tempo, exalava um cheiro de poeira e de segredos guardados. Abri a tampa devagar, como se dentro houvesse algo que pudesse explodir. A primeira coisa que vi foi uma pequena manta de bebê, de lã branca, agora encardida. Debaixo dela, algumas fotografias desbotadas. Um bebê sorrindo, bochechudo. Eu, sem dúvida, mas nos braços de um homem com um olhar gentil e em outra foto, nos braços de uma mulher que não era Helena. A confusão inicial deu lugar a um nó na garganta. Quem eram aquelas pessoas que me seguravam com tanto amor? Um amor que eu nunca tinha visto no rosto da minha própria mãe. Foi então que minha tia começou a falar, a voz um fio trêmulo de culpa. Ela confirmou tudo: o abandono, a crueldade calculada, os homens que ela deixava entrar em casa. Contou que Helena enlouqueceu de ódio e ressentimento quando meu pai a deixou, pouco antes de eu nascer. Ele queria fazer parte da minha vida, mas ela o via como a fonte de toda a sua humilhação. Minha tia confessou sua própria fraqueza, seu medo. Disse que tentou intervir no início, mas que Helena a ameaçou, a isolou. E ela, covarde, recuou. Ela pintou o retrato de uma mulher consumida pelo narcisismo, determinada a me usar como o instrumento de sua vingança contra um homem ausente, transformando-me no receptáculo de toda a sua amargura. Continuei a vasculhar a caixa, minhas mãos se movendo como se tivessem vontade própria. Encontrei um pequeno envelope. Dentro, uma mecha do meu cabelo de bebê
castanho e fino como seda, amarrada com uma fita azul desbotada. Junto, uma pulseira de maternidade de plástico com meu nome de recém-nascida, Laura, e um sobrenome que eu nunca tinha visto na vida, o sobrenome do meu pai. Minha tia explicou, entre soluços, que a família dele havia lutado pela minha guarda, que eles me queriam, que me amavam. Mas Helena usou todas as armas. Mentiu, manipulou a justiça, não porque me quisesse, mas para que eles não pudessem me ter. Manter-me era sua forma de puni-los, de garantir que sua dor fosse a única a existir. E então, no fundo da caixa, eu o vi. Um maço de papéis dobrados, amarelados nas bordas. Com o coração martelando contra as costelas, eu o desdobrei. Era um relatório médico, datado de quando eu tinha 6 anos. Li as palavras técnicas, frias, que descreviam a realidade com uma precisão brutal. Paciente pediátrica, queimaduras de 2º grau, costas e parte posterior das pernas. E ali, no final, a frase que selou meu destino e deu nome ao meu terror. Causa registrada pela mãe. Acidente doméstico com água fervente. O ar fugiu dos meus pulmões. Não era água, era fogo. A imagem da sombra feminina, da chama se aproximando, voltou. Não mais como um borrão, mas com a clareza de um filme de horror. Naquele instante, o dique da minha mente se rompeu. Eu não estava mais no café. Eu estava de volta àquele quarto escuro, ao cheiro de mofo e perfume doce. Eu me vi, pequena, segurando uma fotografia amassada que havia encontrado no fundo de uma gaveta. A foto do homem sorridente das outras imagens. Lembrei-me de perguntar a ela, com a inocência de uma criança de 6 anos, "Este é o meu pai? Eu quero conhecê-lo." A reação dela foi instantânea. O rosto se contorceu em uma máscara de fúria. Não me lembro das palavras, apenas do grito, do cheiro de álcool que ela jogou de um frasco e da chama de um isqueiro. Ela não queria apenas me machucar. Ela queria apagar dele a semelhança que via em mim. Queria queimar a sua marca do meu corpo. Um soluço alto me trouxe de volta à realidade. Eu estava curvada sobre a mesa do café, lutando para respirar, o relatório médico amassado na minha mão. A dor da memória era tão física, tão real, que parecia que minha pele estava queimando de novo. Minha tia chorava abertamente, dizendo que só soube do acidente semanas depois por um vizinho, e que foi isso que a fez cortar os laços para sempre. Uma omissão que a assombrava desde então. Mas as suas lágrimas não me traziam consolo. A única coisa que eu sentia era o gelo de uma validação terrível. Eu não era louca. Minha dor era real. Meus pesadelos eram memórias. E a mulher que me deu a vida havia tentado tirá-la da forma mais cruel possível. O mundo parou. O barulho do café desapareceu. Só existia eu e a prova documental de que a minha mãe tentou me assassinar e disfarçou como um descuido. Naquele instante, o fogo que ela acendeu em mim mudou de cor. Ele ardeu mais forte, mais quente. Mas não era mais a chama da sobrevivência, da busca por conhecimento. Era a chama fria e azul da clareza, da justiça. Não se tratava mais de curar a mim mesma, mas de expor a verdade, de fazer com que a história fosse contada da forma correta. A menina assustada morreu ali, naquela mesa de café, e em seu lugar, nasceu uma mulher com um propósito. Você teria coragem de fazer o mesmo? Uma calma estranha e gélida tomou conta de mim. A tempestade de emoções se dissipou, deixando para trás uma clareza absoluta e assustadora. Todas as peças soltas da minha vida, todas as perguntas, todos os medos, toda a dor inexplicável, de repente se encaixaram. Meu pavor do fogo, minha necessidade de controle, minha dificuldade em confiar, minha busca incessante por uma identidade nos livros, tudo fazia sentido. Era o mapa da minha sobrevivência. A validação não foi um alívio quente e reconfortante, mas uma lâmina de gelo que cortou a última amarra de negação. Eu não era mais uma vítima confusa de um passado nebuloso. Eu era a sobrevivente consciente de uma tentativa de assassinato. Levantei-me, guardando o relatório médico e a pequena pulseira de hospital no bolso. Deixei o resto na caixa. Agradeci a minha tia, não com afeto, mas com a formalidade de quem acaba de receber uma informação crucial em uma investigação. Ela me olhou, assustada com a minha súbita mudança, com a falta de lágrimas, com a determinação fria no meu olhar. Peguei a minha bolsa e me virei para sair sem olhar para trás. A busca pela verdade havia terminado. Agora, começava a guerra pela narrativa. Eu tinha as provas.
Eu tinha a história e eu sabia exatamente o que precisava fazer. A próxima visita não seria a uma tia culpada em um café. Seria a própria fonte de toda a escuridão. A viagem até a casa dela foi a mais serena de toda a minha vida. O sol da tarde batia no para-brisa, o trânsito fluía normalmente e pela primeira vez a ansiedade não me acompanhava no banco do passageiro. Não havia ódio em meu coração, nenhum desejo de vingança. Havia apenas um senso de propósito, um silêncio interior que eu nunca havia experimentado. Eu não estava indo até lá para confrontar um monstro, pois monstros só têm poder enquanto vivem no escuro da nossa imaginação. Eu estava indo para encontrar uma mulher amargurada e para encerrar, de uma vez por todas, o último capítulo de um livro que eu não escrevi, mas que fui forçada a protagonizar. Eu não ia para buscar justiça ou um pedido de perdão. Eu ia para declarar a minha liberdade. A casa parecia menor, mais decadente do que na minha memória. O jardim, antes impecavelmente cuidado para as aparências, agora estava cheio de ervas daninhas. Ela atendeu a porta, e a mulher que vi não era a sombra imponente dos meus pesadelos, mas uma senhora idosa, encurvada pela amargura, com os mesmos olhos frios, agora turvos de ressentimento pelo tempo. O poder que ela emanava, que me paralisou por toda a infância, havia se dissipado. Eu a olhei, não mais como a filha aterrorizada, mas como a acadêmica que eu era, analisando um caso de estudo. A dinâmica de poder havia se invertido completa e irrevogavelmente. Pela primeira vez na vida, na presença dela, eu não senti medo, senti apenas uma pena distante e profunda. Entrei sem ser convidada e caminhei até a velha mesa da cozinha, o palco de tantas refeições silenciosas e humilhantes. Ela me seguiu, confusa, talvez esperando uma súplica, uma acusação, um escândalo. Em vez disso, em silêncio, retirei os 2 papéis do meu bolso. Primeiro, coloquei sobre a mesa o relatório médico, com as palavras queimaduras e acidente doméstico visíveis. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, a única admissão de culpa que eu veria ou precisaria. Então, lentamente, peguei meu diploma de biomedicina, o papel grosso e elegante, e o coloquei diretamente sobre o relatório, cobrindo-o. A prova da minha quase destruição, agora soterrada pela prova da minha magnífica reconstrução. Foi então que eu falei, minha voz calma, firme, sem um pingo de tremor. Você tentou me transformar em cinzas, eu disse, olhando diretamente em seus olhos, mas esqueceu que eu era uma semente. Olhe tudo o que eu floresci, apesar de você. Não havia raiva em minhas palavras, apenas a força inabalável da verdade. Eu não estava ali para fazê-la confessar, para arrancar dela um arrependimento que seu narcisismo jamais permitiria. Eu estava ali para mostrar a ela o resultado do seu fracasso. O objetivo dela era me apagar, e em vez disso, ela me deu uma sede inextinguível de viver, de aprender, de ser. A sua maior maldição foi, ironicamente, a minha maior força. Virei-me e caminhei em direção à porta. Não esperei por uma resposta, não olhei para trás para ver sua reação. A opinião dela, o remorso dela, a existência dela, finalmente, não me importavam mais. O poder dela sobre mim sempre dependeu do meu silêncio, da minha confusão e, acima de tudo, da minha necessidade de ser amada por ela. Ao sair daquela casa, deixando-a sozinha com os fantasmas do que ela fez e com a prova do que eu me tornei, eu estava cortando o último fio que me prendia àquele passado. A libertação não estava em sua punição, mas no meu completo e absoluto desprendimento. Eu estava finalmente, e para sempre, livre dela. Enquanto eu dirigia para longe daquela rua, com o sol se pondo no horizonte, uma paz profunda se instalou em minha alma. A jornada havia sido excruciante, mas a chegada era mais bonita do que eu poderia sonhar. Entendi, naquele momento, a lição universal que a minha vida me ensinou. Eles podem tentar apagar sua história, queimar suas raízes e te jogar no lixo. Eles podem te trancar em quartos escuros e tentar silenciar sua voz. Mas eles nunca poderão destruir a essência de quem você decide se tornar. A maior vitória não é a vingança, não é o confronto, não é o grito. É florescer silenciosamente no terreno que eles juraram que seria o seu túmulo.